Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 6 a 11. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde estamos tratando sobre o dia do Senhor e a necessidade de vigiar. Vamos ver aqui dos versículos 6 a 11, onde diz o seguinte: Assim, pois, versículo 6, não durmamos. Esse durmamos aqui, meu irmão, ele tem um significado muito abrangente. Ele pode significar tanto um sono literal, uma referência à morte ou ao juízo inevitável, quanto um estado de apatia espiritual e falta de atenção. Nesse caso específico, ele fala da falta de atenção, nesse caso. Como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui, nós temos na sequência a palavra vigiemos, que significa estarmos alertas, e sejamos sóbrios, que não se refere apenas à ausência de embriaguez, mas a um estado de moderação, de equilíbrio e autocontrole em todos os aspectos da nossa vida. É muito importante para que a gente tenha o contexto da mensagem que a palavra nos traz, que a gente tenha o entendimento, principalmente algumas palavras que na Bíblia são feitas metáforas para que nós tenhamos um entendimento. Aqui eu trouxe uma referência bíblica falando sobre esse trecho, que seria o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, onde Jesus diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como eu disse no início do estudo, nós estamos tratando sobre o dia do Senhor, o dia do juízo, o retorno de Jesus, e a necessidade de nós cristãos estarmos vigiando, estarmos atentos. Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Observem que Paulo continua fazendo o uso do verbo dormir. Quando ele diz, os que dormem, dormem de noite. Mais uma vez ele está dizendo, os que estão desatentos em relação ao retorno do Senhor. O fazem, pois estão nas trevas. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A referência é que a noite e dia, trevas e luz, significa o bem e o mal, estar com Jesus ou estar distante de Jesus. Uma referência bíblica que trata isso é João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, olha o que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então aqui ela está dando claramente esse entendimento sobre a luz e as trevas, o dia e a noite. No versículo 8, diz assim, nós, porém,
que somos do dia, ou seja, Paulo está falando que ele é um cristão e ele está falando para os cristãos. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Meus irmãos, a maioria dos textos bíblicos nós vemos uma linguagem um tanto quanto mais poética. Nesse caso, mostra, inclusive, a cultura de Paulo, pois Paulo, ele era um homem muito instruído, ele tinha formação rabínica, ele foi um homem preparado para uma liderança espiritual. Aqui eu quis ressaltar o finalzinho desse versículo, onde fala assim sobre a esperança da salvação. E quais são os 3 pilares da salvação? Isso é um termo que é muito comumente usado nos ensinos sobre a Bíblia, que diz sobre os 3 pilares da salvação, que são justificação, que é o ato de Deus declarar o pecador justo, livre de condenação, com base na fé em Jesus Cristo. A santificação, que é o processo contínuo e renovado de transformação do crente, onde ele se torna mais parecido com Cristo através do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos conduzindo nessa caminhada cristã, para que cada vez mais nos pareçamos com Jesus. E a glorificação, que é a fase final e culminante da salvação, quando o crente recebe um corpo transformado e desfruta da plena comunhão com Deus na eternidade. Vocês já observaram que muitas vezes nós estamos em um culto, e aí quando alguém vai se referir a uma pessoa que já morreu, muitas vezes eles não falam, o cara morreu. Eles falam assim, ele foi para a glória. É sobre essa glória da glorificação que eles estão falando. No versículo 9, meus irmãos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está reforçando que a salvação, ela só vem por Cristo, pela fé em Cristo, através de Jesus Cristo. Mas tudo isso, meus irmãos, é da vontade de Deus. Trouxe uma referência bíblica aqui, bem importante, que haja um entendimento sobre isso, que é no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte, aqui é Jesus falando. Quem crer e for batizado será salvo. Observem que eu enfatizei a palavra batizado. Quem, porém, não crer será condenado. Então aqui está dizendo, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Mas não está falando quem não crer e não for batizado. A gente escuta muitas vezes em várias instituições religiosas falando que o batismo é um selo do Espírito Santo para a salvação do cristão. E isso é uma verdade. Mas o batismo que sela o cristão para a salvação é o batismo através do Espírito Santo de Deus. O batismo ao qual se refere Jesus. Não é apenas um ritual de mergulhar a pessoa na água, mas o batismo com o Espírito Santo, que gera arrependimento dos pecados e conversão verdadeira. Esse sim é o verdadeiro batismo. A pessoa que vai lá na igreja, joga uma água na cabeça dela, ou mergulham ela numa piscina, num rio, enfim. Isso é um ritual. O verdadeiro batismo é o batismo através do Espírito Santo. E não que o batismo nas águas não seja importante, tá? Mas ele não é um selo de salvação. Porque a pessoa pode ir lá tomar um banho de piscina na igreja
e não ter arrependimento e nem conversão, e certamente não será salvo. No versículo 10, aí continuando, tá? Então ele fala, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Observem que agora o sentido da palavra, do verbo dormir, já não se trata mais de afastamento de Jesus, mas sim da própria morte. Significa que a união com Cristo permanece inalterável, tanto para os que estão vivos, que aqui ele está dizendo, quer vigiemos, quanto para os que já morreram, quer durmamos, devido ao sacrifício de Jesus. Vocês observaram como é importante o entendimento de todo o contexto para que a palavra de ensino ela tenha sentido. Versículo 11, para concluir esse trecho de estudo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo aqui está trazendo a exortação aos irmãos de Tessalônica para seguirem os mandamentos de Jesus, para permanecerem seguindo os mandamentos assim como eles estão fazendo. Mais uma vez, vou trazer aqui a referência onde estão esses mandamentos de forma simplificada, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 a 39. Onde Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, é essencial o conhecimento da palavra para que nós sejamos libertados do pecado. Nós que estamos buscando a nossa salvação e passando pelo processo de santificação ao qual nós acabamos de citar aqui no estudo, nós precisamos conhecer a palavra, para conhecer a verdade, para poder viver conforme o mandamento verdadeiro de Jesus. Só assim conseguiremos um dia viver na glória com o nosso Deus. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, estudem a palavra, conheçam a verdade. A verdade não está no que eu estou falando, a verdade não está no que o pastor está falando, no que o padre está falando. A verdade está na Bíblia. Se qualquer pessoa que estiver falando algo a respeito de Jesus, de Deus, dos ensinamentos, dos mandamentos, e estiver diferente do que está escrito na Bíblia, você como cristão precisa conseguir identificar. Senão você não vai saber quem são os falsos profetas. E aí serão condenados pelo desconhecimento da palavra de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.